Certo, pessoal? Vamos lá então para a nossa aula de multiplicação. A multiplicação, pessoal, é muito provável, que ela tenha sido descoberta, o descobrimento, o surgimento da multiplicação, ele tenha sido através da agricultura, através da atividade agrícola. Pois, por exemplo, no Egito Antigo tinha alguns personagens, alguns trabalhadores, que eram chamados de esticadores de corda. Eles tinham cordas parecidas com esse pedaço de barbante que eu fiz, eram cordas graduadas. Cada pontinho vermelho aqui é uma marcação, como se fosse uma régua, onde nós temos cada centímetro uma marcação. Eles utilizavam cordas que tinham nós, como esse barbante, e eles utilizavam para fazer a medida de áreas. E quais eram as áreas que eles eram interessados em medir? A área das plantações de trigo, cevada, milho, os cereais que eles plantavam na época, para a sobrevivência deles mesmo. E por que eles faziam o cálculo da área que eles tinham plantada? Para a distribuição da plantação entre as pessoas ali, que moravam no Egito. E como que eles faziam esses cálculos, pessoal? Vamos supor que eu vou fazer aqui de verde, uma área aqui, plantada de milho, trigo, cevada, seja lá qual for o cereal que eles plantavam na época, que eles cultivavam naquela época. Então eu tenho aqui uma área plantada desse cereal, e como que eles faziam essas medidas? Ia um dos egípcios, de um lado, ele pegava a corda graduada dele e esticava em uma direção. Então ele falava, essa área aqui de cevado, essa plantação aqui nossa, eu coloquei aqui, vamos chamar de nós, ela deu aqui 2 nós. Então começa aqui tem um nó, e aqui é o segundo nó. Aí é o outro egípcio, também esticador de corda, ele pegava a corda dele e esticava na outra direção, colocava uma corda perpendicular com a outra. Aí falava, essa plantação nossa aqui, ela tem um nó, então começa aqui, nesse mesmo ponto, e vem para cá um nó de medida. Quando eu passo um traço aqui, pessoal, então tem 2 nós de medida aqui e um nó de medida aqui. Aqui é o nosso primeiro nó, aqui o segundo nó e aqui o primeiro nó no sentido vertical aqui. Então, pessoal, desse lado eu tenho 2 e desse lado aqui eu tenho um nó. Então, 2 perpendicular 1 dá 2 quadrados de plantação. Se essa medida daqui aqui é 1 metro, daqui até aqui é o outro metro, então são 2 metros, aqui 1 metro, eu digo que tenho 2 metros quadrados, são 2 quadrados, por isso 2 metros quadrados de plantação de milho, cevada, ou seja lá do que for. Então essa é uma das formas que provavelmente a multiplicação surgiu, o descobrimento dela para a medida das áreas. Então o que nós temos aqui é o seguinte, 2, que está aqui em cima, perpendicular, eu coloco um X que pode ser esse cruzamento aqui, uma forma de demonstrar esse cruzamento que faz. Então 2 perpendicular 1, eu sei que dá o quê? 2, são 2 quadrados. Agora, se eu tivesse aqui, vamos supor, 2 metros de plantação para cá, ele mediu 2 metros e mediu também o segundo metro aqui embaixo. Vamos supor que estava plantado até aqui embaixo. Então, se eu passo esse tracejado aqui, em toda a área que foi medida, eu tenho 1, 2 aqui, 1, 2 aqui. Se eu completo essa marcação, então quantos quadrados de plantação eu tenho? Deixa eu preencher aqui com verde, para ficar igual os de cima. Quantos quadrados de plantação, então, eu tenho preenchido? 1, 2, 3, 4. Então, eu posso falar o quê? Que 2 perpendicular, estão cruzando essas duas cordas, 2 perpendicular 2 é igual ao quê? 1, 2, 3, 4 quadrados de área plantada, de milho, cevada, seja lá o cereal que eles cultivavam na época. Então essa é uma das formas, pessoal, só um exemplo bem básico para a gente entender o processo de multiplicação. Certo, pessoal? Vamos lá, então, agora que a gente deu aquele exemplo com as cordas, os barbantes, que eram a nossa forma de exemplificar, de demonstrar as cordas graduadas, vamos agora seguir esse mesmo conceito para demonstrar a tabuada do número 1.
Então, o que nós estávamos fazendo era exatamente isso. Eu tenho uma área plantada, eu estico 1 metro da corda para cá, outro metro da corda para cá. Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Se eu fecho esse quadrado, qual que é a minha área? Quantos quadrados de plantação eu tenho? Eu tenho um único quadrado. Então, eu falo que 1 perpendicular 1 é igual a 1. Agora, pessoal, se eu tenho 1 metro plantado para cá e aqui eu tenho 2 metros plantados. Se eu fecho a área que eu estou medindo, então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então, quantos quadrados de plantação eu tenho? Eu tenho 1 quadrado, 2 quadrados de área plantada. Então, eu falo que 1 perpendicular 2 é igual a 2. Eu tenho, então, 2 quadrados. Já ficou, eu acredito que já está dando para entender, pessoal, mas vamos para mais um exemplo. Se eu tenho aqui 1 metro, aqui eu tenho 2, 3 metros de plantação. Se eu fecho aqui a área que nós estamos medindo, então desse lado eu tenho o quê? 1. Eu estiquei aqui 1 metro da minha corda. Aqui eu estiquei 2, 3 metros. Então, quantos quadrados de plantação eu tenho? Eu tenho 2, 3 quadrados de área plantada. Então, eu posso dizer que 1, que eu puxei para cá, e 3, que eu puxei nessa direção, então 1 perpendicular 3 é igual a 2, 3. Não era muito prático, então, ficar sempre fazendo esse cálculo, sempre esse desenho, para saber qual é a área que eu tinha plantada. Então, o que os egípcios, no caso, começaram a fazer? Eles iam medindo essas áreas, né? Esticava a corda para um lado, esticava a corda para o outro. Então, por exemplo, se eu tenho 4 e do outro lado eu estico 5, eu conto os quadrados, eu sei a área, mas anotava numa tábua, que depois ficou conhecida como tabuada. Então, isso daqui, essas anotações, são as tabuadas. Então, se eu estico, por exemplo, vou fazer a medida de uma área que eu tenho de plantação. Se eu estico 1 metro para um lado e 3 para o outro, eu não preciso fazer esse desenho para descobrir quanto que é 1 perpendicular 3. Eu já tenho anotado na minha tabuada. Então, é só olhar que eu sei que 1 perpendicular 3 é igual a 3. Vamos agora dar o mesmo exemplo, mas fazendo uma tabuada do número 2. Para o 2, pessoal, seria o mesmo exemplo. Então, se um dos egípcios, nós temos uma área plantada, ele vem e estica 1 metro aqui, e aqui ele estica o segundo metro. Então, tenho 2 metros na horizontal. O outro egípcio vem e estica 1 metro aqui na vertical. Se eu fecho essa área que nós estamos medindo, qual que é a minha área plantada, então? Eu tenho 1 quadrado plantado, e aqui eu tenho o quê? O segundo quadrado plantado. Então, eu posso falar o quê? Que 2 perpendicular 1, 2 perpendicular 1 é igual ao quê? 2. 2 perpendicular 1 é igual a 2. São 2 quadrados que eu tenho plantado. Um outro exemplo. Se o egípcio estica aqui 2 metros de corda. O outro egípcio vem e estica aqui mais 2 metros de corda. Aqui 1 metro, 2 metros para calcular, né, a área que está plantada. Se nós fecharmos essa área aqui, né, continuarmos a delimitação dela, então fazendo a separação aqui, quantos quadrados nós temos de plantação? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, o terceiro e o quarto. Então eu falo o quê? Que 2 perpendicular 2 perpendicular é igual ao quê? É igual a 4. Mais um exemplo. Se eu tenho 2, aqui 1, 2, 3. Se eu delimito essa área, que eu estou medindo aqui, faço a delimitação dela, eu tenho, então, quantos quadrados de área plantada? Aqui é 2, aqui é 2, 3. Então, 2
perpendicular 3 é igual ao quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 perpendicular 3, eu sei que dá 6. São 6 quadrados que eu tenho de área plantada e assim por diante, pessoal. Vamos lá então, pessoal. Uma outra forma de nós entendermos esse conceito de multiplicação é através do processo que eu chamo de somas sucessivas. É uma outra forma de nós entendermos o mesmo conceito da multiplicação. Vamos fazer aqui, por exemplo, deixa eu anotar aqui com outra cor, só para não confundir a gente. Vamos fazer 4 vezes 3. Quanto que é 4 vezes 3? Nós já sabemos, pelo processo dos esticadores de corda, que seria eu esticar aqui 4 metros, né? São 4 pedaços aqui de medida. E eu estico aqui 1, 2, 3 metros. Se eu preencher essa área total aqui, né? Fizer a separação em todos os pontos, eu sei que 4, que é essa medida que eu tenho na horizontal, perpendicular 3, essa medida que eu tenho na vertical, vai resultar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho aqui dentro 12 quadradinhos. Então eu posso falar que 4 perpendicular 3 é igual a 12. Esse é o processo que nós já vimos, nós já entendemos. Agora, uma outra forma de nós fazermos isso seria através das somas sucessivas. E o que seria esse processo de soma sucessiva? É fazer exatamente o que está escrito aqui em azul. São 4 vezes o número 3. Então eu faço 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quantos números 3 eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 números 3. Então eu vou colocar em outra cor para destacar. 4 vezes, usando o símbolo de vezes, o número 3. E se nós fizermos essa soma, pessoal, qual que é o resultado que nós temos? 3 mais 3 dá 6. 6 mais 3 vai dar 9. E 9 com 3 vai dar o quê? Vai dar 12. Então, 4 vezes o número 3, nós sabemos que vai dar o número 12. Processos diferentes para fazer o cálculo que dão o mesmo resultado. São duas formas diferentes de nós entendermos a multiplicação. Vamos agora para outro exemplo. Vamos lá então, pessoal. O nosso segundo exemplo vai ser 2 vezes o número 1. Fazendo como nós já aprendemos com os esticadores de corda, nós teríamos aqui o 2, 1, 2, e aqui nós temos 1. Se nós preenchermos todos os quadrados, nós já sabemos que 2 vezes o 1, 2 perpendicular 1, resulta 1, 2. Outra forma de nós fazermos isso seria o processo da soma. Então é 2 vezes, é 2 vezes o número 1. Então é 1 mais 1. Quantas vezes o número 1 se repete? 1, 2 vezes. Então vamos destacar aqui o número 2, 2 vezes o número 1. 1 mais 1, nós sabemos que dá 2. Então, 2 vezes o número 1 resulta o quê? 2. Duas formas de fazer o mesmo cálculo. Nós conseguimos aí perceber dois processos diferentes para fazer a multiplicação. Certo, pessoal? Vamos agora, então, para outro exemplo. Vamos lá, então, pessoal. O nosso próximo exemplo, seguindo ainda nas somas sucessivas, é 7 vezes o número 8. 7 vezes o número 8 seria o quê? 8 mais 8 mais 8 mais o 8 mais o 8 mais o 8
e mais o 8. Já foram 7 vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo, pessoal? 7 vezes o número 8. Então, o número 8 se repete aqui 7 vezes. Vamos deixar destacado aqui, em vermelho, o número 7 vezes o número 8. E qual é o resultado dessa soma aqui? 8 mais 8 dá 16. 16 mais 8 dá 24. 24 mais 8 dá 32. 32 mais 8 vai dar 40. 40 mais 8 dá 48. E 48 mais 8 vai dar 56. Então, 7 vezes o número 8 é igual a 56. Só para finalizar, pessoal, vamos para mais um exemplo. Vamos lá então, pessoal. O nosso próximo exemplo é 5 vezes o número 6. Então, vamos fazer o mesmo processo de soma sucessiva, que seria o quê? 5 vezes o número 6. Então, é 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais o número 6. Vamos contar então, pessoal, quantas vezes o número 6 se repete? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, são 5 vezes o número 6. Qual o resultado dessa soma? 6 mais 6 vai dar 12. 12 com mais 6 dá 18. 18 com 6 dá 24. 24 com 6 vai resultar em 30. Então, 5 vezes o número 6, 5 vezes o número 6, nós sabemos que resulta em 30. Então, é outra forma que nós temos de fazer o cálculo das nossas multiplicações. Então, ficam dois métodos. O método dos esticadores de cordas, que nós vimos anteriormente, e o método das somas sucessivas. Beleza, pessoal?